Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo que foi dado na sala de aula, né? Quando nós estávamos nas aulas presenciais, certo? Esses outros conteúdos que foram abordados no grupo, todos eles, a gente estava fazendo uma revisão do que foi dado, certo? Então, esse conteúdo, eu vou deixar depois o print dos slides, para que vocês possam colocar no caderno, né? Porque a partir de agora, tudo a gente vai registrar no caderno, o conteúdo, para que quando a gente voltar, tenha tudo organizadinho no caderno, conteúdo, exercício, né? Como se a gente estivesse com as aulas presenciais, certo? E logo, logo nós estaremos juntos novamente, com fé em Deus. Vamos lá. O que nós vamos... Eu não lembro qual era a numeração que eu coloquei aí. Eu coloquei número 1. Mas vocês analisem aí, né? Sempre eu peço a vocês, pessoal, qual é o número que a gente está, né? Então, como eu não lembrava qual era o número que eu tinha colocado, eu coloquei aí número 1, né? Tem uma das turmas que eu já passei, já iniciei a multiplicação de radicais. Não lembro se é o nono A1 ou é o nono A2. Mas eu peço a vocês assim que vejam, né, o que está faltando, os exemplos, né, que veja se eu faltei colocar alguma coisa e vocês acrescentam, certo? Então, nós vamos começar a multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice, né? Então, a multiplicação de radicais com o mesmo índice, o que é que a gente faz? A gente conserva o índice e multiplica os radicandos. Então, a multiplicação só pode ser feita quando os índices forem iguais, certo? Se os índices forem diferentes, a gente tem que torná-los semelhantes, né? Iguais, na verdade. Os índices têm que ficarem iguais para a gente poder fazer a multiplicação. Então, primeiro exemplo. Então, vejam que os índices aí são 2, né? Tá escondido o 2 na raiz. Os dois são raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 7, né? Então, o índice é o mesmo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai conservar a mesma raiz, vai ser raiz quadrada, e a gente só vai multiplicar os radicandos, os 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35, certo? Vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo agora apareceram letras, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Os índices, eles são iguais, né? Raiz quadrada de x ao quadrado vezes raiz quadrada de x ao cubo. Então, a gente vai continuar tendo a raiz quadrada e a gente vai multiplicar os radicandos. Só que esses radicandos são letras e são potências, né? Então, a gente viu lá na parte de potência que quando a gente tem a multiplicação de potências com a mesma base, o que é que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Então, a gente vai repetir o x e vai somar. 2 mais 3, 5. Por isso que vai ficar raiz quadrada de x elevado a 5. Nesse outro exemplo, os nossos radicais, eles aparecem na frente um fator externo, né? Vem um fator na frente do radical. Então, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar os fatores externos e vamos multiplicar os radicandos, conservando o índice dos radicais, né? Que aí continua sendo raiz quadrada. Então, 2 raiz de 3 vezes 5 raiz de 2, nada mais é do que a gente multiplicar 2 vezes 5, que vai dar 10, e as raízes a gente vai multiplicar os radicandos. 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar 10 raiz de 6, certo? Continuando, a multiplicação de radicais também pode aparecer no cálculo da área de figuras. Por exemplo, eu vou colocar aí um retângulo. Então, eu posso pedir para vocês calcularem a área de uma figura e aí vocês vão calcular e vai ter um cálculo. Nesse cálculo vai ter a multiplicação de radicais, né? Porque eu vou trabalhar com raízes aí, né? Então, eu tenho um dos lados da nossa figura, 7 raiz de 2, e o outro lado, 5 raiz de 2. Então, se eu quero calcular a área do retângulo, a gente sabe que
tem uma formulazinha, né? Para o cálculo da área de qualquer figura. Então, qualquer figura geométrica plana, né? Como retângulo, triângulo, né? Esses aí, né? Que a gente sabe contar, né? Aí a gente tem outras, a gente tem alguns artifícios, certo? Então, a área do retângulo é base vezes altura, né? A base aí desse retângulo é a parte de baixo, né? Mas como a gente tem a parte de cima igual à parte de baixo e a da direita igual à da esquerda, né? Então, a base aí é 7 raiz de 2 e a altura 5 raiz de 2. Então, a gente vai substituir, né? Coloquei a área do retângulo, eu vou representar pela letra A, que representa a área, né? E vou colocar a base 7 raiz de 2 vezes a altura 5 raiz de 2. Aí a gente vai recair no exemplo que a gente viu anteriormente, né? Temos um fator externo ao radical. Então, quando a gente tem um fator externo ao radical, o que é que a gente vai fazer, né? A gente vai multiplicar os fatores externos. Então, eu vou multiplicar o 7 com o 5 aí, ó, tá vendo? Vou multiplicar 7 vezes 5 e vou multiplicar os radicandos, que é 2 e 2. 2 vezes 2, 4. Então, como é que vai ficar? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, 7 vezes 5, 35, vezes a raiz de 4. Desculpa. Se vocês verem aí, né, o raiz de 4, ele tem a raiz exata, né? Quem é a raiz de 4? 2, então eu tenho que substituir, certo? Então, fica 35 vezes 2. 35 vezes 2 vai dar 70. Então, a área desse retângulo aí é 70, certo? Então, quando tiver uma questãozinha dessa, nós temos que fazer dessa maneira, né? Calcular a área. Continuando. Outro exemplo que a gente pode ter é quando a gente tem um número multiplicado por mais de um, né? Com 2 ou mais, né? O que é que a gente faz quando a gente tem um número multiplicado por 2 ou mais? Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma propriedade chamada de propriedade distributiva. Porque a gente vai distribuir, a gente vai ter que multiplicar esse número que a gente quer multiplicar por todos os números que estão aí dentro do parênteses, né, pessoal? Então, a gente vai fazer passo a passo. Multiplicar pelo primeiro, depois multiplicar pelo segundo. Então, multiplico pelo primeiro, depois multiplico pelo segundo, certo? Então, multiplicando pelo primeiro, vou aproximar aqui. Olha, pessoal, aqui na frente do raiz de 5... está escondido o número 1. Então, eu vou multiplicar 1 pelo 2, que vai dar o 2, né? Vou fazer, eu apago pra gente continuar. E vou multiplicar os radicando aqui, ó. 5 vezes 2, aí vai ficar 10, né? Como aqui não tem sinal nenhum, quem tá aqui na frente é o sinal de mais. Mais com menos é menos. E aí, eu vou fazer agora a multiplicação do número pelo segundo fator. Raiz de 5 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 30. Certo, pessoal? Eu vou só tirar para a gente conferir, né? Para vocês verem, ó. 2 raiz de 10 menos raiz de 30. Vou apagar, certo? E aí, nós temos o resultado. Em algumas questões, a gente pede para fazer a multiplicação e simplificar, mas não vamos simplificar agora não, deixa assim. Desculpa. Vamos continuar. Então, agora a gente vamos fazer a divisão de radicais com o mesmo índice. E o que que a gente tem que fazer quando a gente tem a divisão de radicais com o mesmo índice? Nós vamos conservar os índices e vamos dividir. A mesma coisa, a gente conserva e faz o cálculo. Se é multiplicação, multiplica. Se é divisão, divide, certo? Então, vamos lá fazer um exemplo aqui, né? Nós temos aí raiz de 21 dividido por raiz de 7. Temos os mesmos índices, todos dois são raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 21, raiz quadrada de 7. Então, vou continuar com raiz quadrada.
E aí, vou fazer a divisão dos radicandos. 21 dividido por 7, 3, não é? Vamos continuar. A divisão, ela pode ser expressa também na forma de fração, porque toda fração é uma divisão. Então, neste caso aí, apesar de estar na forma de raiz, mas a gente sabe que aí é uma divisão. Ah, professora, e agora? O que é que eu vou fazer? Tem um fator externo, vai fazer a mesma coisa. Divide o fator externo, depois divide o radicando. E aí, coloca no índice da raiz certinho e vai ter o resultado. Certo? 12 dividido por 3, né? Que são os fatores externos que estão fora da raiz, né? Vai dar 4. E dentro da raiz, o nosso radicando, nós temos o 6 e o 2. 6 dividido por 2, 3. Então, nós teremos 4 raiz quadrada de 3. Continuando, nós temos aí, ó, raiz quarta de 25 dividido por raiz quarta de 5. Então, não tem fator externo. O índice da raiz é 4. Preste atenção, se você chegar aí e colocar raiz quadrada de 5, está errada a sua questão, certo? É raiz quarta, o índice é conservado. E a gente só pode fazer a divisão se os índices forem o mesmo, certo? Então, a gente vai dividir, né? 25 dividido por 5. 25 dividido por 5 dá 5. Continuando. Segundo, potências com radicais. Então, quando eu tiver uma potência de um radical, então eu tenho uma potência, eu tenho uma base, tenho um expoente. E nessa base vai aparecer uma raiz, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o radicando dessa nossa raiz e vamos elevar ao expoente dado. Então, olha aí, né? Nós temos aqui, ó, uma potência, né, de uma raiz. Deixa eu só mostrar aqui. A base é a raiz enésima de A e o expoente é M, não é? Aí, o que vai acontecer? Deixa eu trocar a cor da minha canetinha aqui. Eu vou jogar esse M pra cá pra dentro, ó. Eita, desculpa, pessoal, eu peguei a caneta errada. Deixa eu apagar. Eu vou pegar e vou jogar esse M pra cá, pra cima do A. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Deixa eu apagar para ficar mais bonitinho o nosso trabalho. Então, vamos lá. Então, vamos ver um exemplo, né? Deixa eu crescer aqui pra gente analisar, né? Que esse helicóptero maravilhoso aqui sobrevoando na minha casa. Estou protegida. Vamos lá. Então, olhe, o 2, raiz cúbica de 2 está elevado a 5. Então, o que é que eu vou fazer? Esse 5 vai para cima aqui, ó, do 2, certo? Ele vai ser o expoente do radicando. Olha lá, coloquei, né? Aí, só que a gente viu que a gente pode fazer uma simplificação quando a gente tem, né, um expoente do radicando maior que o índice da raiz. Então, a gente pode quebrar aí, né? Se é raiz cúbica, eu vou separar de 3 em 3. Mas como eu tenho 5, um vai ficar com 3 e outro vai ficar com 2. Aí, o que acontece, pessoal? Eu vou cancelar esse 3, esse 2 vai para onde? Para fora da raiz. E quem ficou dentro da raiz? 2 elevado a 2. E quanto é 2 elevado a 2? 4. Então, 2 raiz cúbica de 4. Não esquecer, eu cortei esse 2, desculpa, esse 3 com esse 2 aqui, mas ainda ficou o 3 para raiz quarta, né? Então, não pode esquecer, certo? Vou apagar para a gente continuar. Desculpa. Eita, ficou ainda. Vamos voltar. Outro exemplo, nós temos aí, ó. Agora, qual foi a mudança? O que teve de diferente? Na nossa raiz, apareceu um fator externo. Então, quando aparecer um fator externo na nossa raiz, esse fator externo também será elevado a 2. Então, ó, o 2 vai vir para cá para cima
e para cá para dentro, certo? É como se acontecesse isso, ele saísse daqui, fosse para cima do 2 e para cima do 3. Quando a gente tem 2 elevado a 2, vai dar 4, né? E aí ficou o 3 elevado a 2, né? A gente já pode botar aqui 9, né? Aí, quem é a raiz de 9? 3. E aí, a gente faz uma continha de vezes, porque vai ficar 4 vezes 3, 12. Vou apagar. E aí, nós teremos esse resultado. Continuando, pessoal. Agora, eu coloquei uma fração, né? Porque quando coloca fração, o aluno treme na base, né? Mas veja como é fácil. Vai ser a mesma coisinha. Vamos lá. Fica grande? Fica, mas é uma coisa que a gente sabe fazer. Vai, com calma, a gente vai fazendo, certo, pessoal? Ó, nós vimos, né, que quando a gente tem uma raiz quadrada, né, e aí ela é elevada a uma potência, o número que está fora, ele vai ter que ir para dentro, né? Aí, ó ele aqui, ó. Ó ele aqui, ó. Coloquei aqui dentro. Só que eu tenho uma fração. Então, quando eu tenho uma fração elevada a uma potência, a gente aprendeu isso lá na potência, né? A gente separa, faz potência do de cima e potência do de baixo. A mesma coisa a gente viu para a raiz. Quando a gente tem a raiz de uma fração, a gente faz a raiz da de cima, aqui, ó, com a raiz da de baixo, separei. E nestante, a gente viu, né? Nas últimas aulas a gente viu que quando a gente tem, né, o fator aqui é 2, né? A gente vai agrupar de 2 em 2. Só que eu tenho 3, então só vai ficar um agrupado de 2 em 2 e um sozinho. A mesma coisa embaixo. Aí o que que a gente vai fazer? Cancelar o 2, sai esse 2 e fica um 2 dentro. A mesma coisa aqui. Cancelar o 2, sai esse 3 e fica o outro 3 dentro. Então, o resultado seria isso aí. 2/3 dá 2 raiz de 3 e 3 raiz de 3, né? E deixa eu apagar aqui para não ficar feio essa. Mas vocês, só para explicar melhor, certo, pessoal? Vamos continuar. Continuando, nós temos radical de um radical. Eita, Jesus, agora pronto. Mas o que é isso? É uma raiz dentro de outra raiz, que a gente pode ter uma, duas ou três ou mais raízes dentro de raízes. O que é que a gente vai fazer? A gente vai conservar o radical e vamos multiplicar os índices, certo? Vamos conservar o radical e vamos multiplicar os índices. Como, né? Vamos lá. Olha aí, tá vendo os índices M e N? Eu só vou multiplicar e juntar, certo? Juntar não, né? E colocar lá na raiz, desculpa. Então, nós temos aí raiz cúbica da raiz quadrada de 8. Então, quem que tá escondido aqui é o número 2, né? E aí, eu vou fazer a multiplicação desses dois índices. 3 vezes 2, 6. E vou repetir o radicando. Pronto, fica 6 raiz sexta de 8. Outro exemplo. Vamos lá, eu tenho a raiz quinta da raiz cúbica de 12. Então, o que é que eu vou fazer? Multiplicar os índices. 5 vezes 3, 15. E vou repetir o 12. Então, raiz 15ª de 12. Continuando. Agora, eu tenho 3 raízes, né? Eu tenho a raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 20. Então, quais são os valores que estão escondidos aqui, né? Ó, eu tenho 2, o 2 e o 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Eu vou fazer 2 vezes 2, desculpa. 2 vezes 2, eu tirei a canetinha. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu vou ter 8 raiz de 20, certo? Vamos voltar. E o último exemplo, eu coloquei uma coisinha que pode acontecer também. Olha, raiz cúbica de 3, raiz quadrada de 3 elevado a 3. Ou seja, vocês perceberam que aí agora entre as raízes apareceu um fator externo?
Então, para a gente fazer a multiplicação, para a gente fazer o cálculo, a gente vai ter que primeiro eliminar esse fator que está aí no meio. Eliminar não, na verdade ele está externo, a gente vai ter que jogar ele para dentro da raiz, certo? A gente já deve ter visto alguma coisa sobre isso. É o que acontece. Quando é que a gente sai? Quando é que ele sai da raiz, né? Quando a gente elimina o 2, né? Quando a gente corta aqui, ó, esse 2 com esse 2, que ele sai, então a gente vai fazer o processo inverso, minha gente. A gente vai voltar, certo? Deixa eu apagar aqui, apagar. Ó, então, ele vai entrar aqui dentro dessa raiz. Se ele saiu, era porque ele tinha um expoente 2, que cancelou com esse 2 aqui. Então, ele vai voltar com expoente 2. Olha ele aqui, ó. Só que quando ele entra, já tem lá dentro o 3 ao cubo. Então, eu continuo com 3 ao cubo. Aí, vou ter a raiz cúbica da raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Então, agora sim, eu vou aplicar, né, a propriedade dos radical de um radical. 3 vezes 2, 6. E vou aplicar a propriedade da potência. Multiplicação de potências com a mesma base, repete a base e soma os expoentes, certo, pessoal? Então, o resultado seria a raiz sexta de 3 elevado a 5. Não dá para simplificar mais, né? Vou apagar aí para a gente voltar, certo? E aí, a gente termina essa parte de hoje, né? Vou passar as atividades do livro, certo? Vou deixar o vídeo e vou deixar os slides printados, né? Vou fazer o print dos slides para copiar no caderno. Não esqueçam, certo? E eu aguardo as dúvidas e a correção da atividade vai na próxima aula, mas eu quero que vocês me mandem o exercício no privado. Não esqueça, estou sentindo falta de alguns que não estão fazendo as atividades, viu? Vamos fazer, pessoal!